Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Semana passada eu fiz uma pergunta na nossa conta do Instagram, que aliás, se você não segue, entra lá, que é o @Fantástica Fábrica Criativa, perguntando para as pessoas qual era a maior dificuldade que elas tinham na hora de criar aulas e treinamentos. O engraçado é que a maioria das pessoas me respondeu que elas tinham dificuldade de achar imagens legais, de criar designs atrativos e diferentes. E eu aposto que se eu fosse na maioria das empresas, se eu fosse na rua aí do centro da tua cidade e perguntasse isso para as pessoas, muita gente ia dizer isso. Mas para mim, esse não é nem de longe o maior problema que as pessoas têm na hora de criar treinamentos e aulas e, na verdade, na hora de criar qualquer apresentação. Na minha experiência, desses mais de 13 anos aí, mexendo com a ferramenta, mexendo com educação, mexendo com apresentação, eu percebi que as pessoas, na verdade, começam a criar os projetos delas de maneira errada. E talvez você também pode estar cometendo esse mesmo erro crítico. E é por isso que no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar para vocês qual que é o caminho que você está tomando que não é o correto e como que você pode corrigir isso em 3 passos bem simples. A primeira coisa que muita gente faz na hora de criar uma apresentação, na verdade qualquer coisa que envolva o PowerPoint, seja uma aula, seja uma reunião, o que for, é abrir a ferramenta por primeiro. Esse para mim é sempre um passo secundário, sempre existe algo que é muito importante você fazer antes de abrir o PowerPoint. E é engraçado que eu vejo isso se repetir várias vezes. Aqui no nosso curso presencial em Curitiba, quando eu chego dentro da sala de aula, eu vejo as pessoas já abrindo o computador e abrindo o PowerPoint. Eu chego para elas e falo, galera, não precisa deixar o computador aberto na mesa, pode ficar tranquilo, porque agora de manhã a gente não vai mexer no PPT. Você tem que ver a cara de decepção na maioria das pessoas e até alguns ficam um pouco confusos. Mas depois eu acabo mostrando para eles que existe um passo muito mais importante antes de você começar a pensar em visual da apresentação. Você sabe qual é? Eu dou aí 5 segundos para você pensar. Se você disse conteúdo, você está certo. Muitas vezes a gente acha que o conteúdo está 100%. Eu já tenho domínio daquilo que eu vou falar, eu não preciso perder tempo nisso. Na verdade, é o que muita gente fala para mim. O conteúdo está ok, eu só preciso mudar o visual. Mas na minha experiência, não é isso que acontece. Muitas vezes uma apresentação é ruim, não só, claro, por causa de um PowerPoint desorganizado, mas também porque o conteúdo não está organizado de maneira lógica, ele não está atrativo e ele não se conecta com as pessoas que estão ali assistindo. Pensa no teu PowerPoint como um presente que você vai comprar para uma pessoa. Você tem o teu conteúdo, que é o presente que você compra, e daí sim você tem a embalagem, que seria os seus slides, para envolver aquele conteúdo, para envolver aquele presente. Você vai fazer o que primeiro? Primeiro você vai buscar o conteúdo, primeiro você vai buscar o melhor presente possível para agradar lá a tua pessoa querida. E depois você pensa na embalagem atrativa para quando você for dar para a pessoa esse presente, para que ela se surpreenda, para que isso seja algo a mais. Um slide, uma apresentação bem desenvolvida, com um design bonito, com boas animações, ela é sempre um adicional. É algo que vai ajudar você da melhor maneira possível a criar aquele momento de uau na tua audiência, a envolver elas ainda mais. Mas assim como uma embalagem linda não salva um presente mais ou menos, aquele par de meia bem feio, um slide bem desenvolvido com um design original não vai salvar um conteúdo ruim. Pode ter certeza disso. E é claro, muitas vezes a gente se empolga porque você vê e aprende tudo aqui no canal que você pode fazer com o PowerPoint. É lindo, é maravilhoso, eu sei, mas também é lindo e maravilhoso quando eu consigo envolver as pessoas com o meu discurso, quando elas conseguem entender a minha mensagem. O objetivo da tua apresentação é sim envolver as pessoas e fazer com que aquele conteúdo seja atrativo. Mas de nada adianta se a tua mensagem não for replicada para eles, se eles não absorverem o conteúdo de uma aula, se teu chefe não entender os números que você está ali apresentando, se tua audiência não criar conexão numa palestra. E isso sempre parte pelo conteúdo. O visual é só um extra, é algo que vai te auxiliar. Então entende que um não vive sem o outro? É como se fosse realmente um produto que você compra no mercado. Para o produto te atrair, você precisa de uma embalagem bonita. Mas se o conteúdo que está dentro dessa embalagem é ruim, você não compra de volta. Então você precisa dos dois unidos. Tá, e agora? Como é que eu vou ter certeza que o conteúdo que às vezes eu já tenho pronto é bom o suficiente? Então deixa eu te passar
3 perguntas, 3 passos aqui simples que você vai fazer com você mesmo a partir de hoje. A primeira coisa é olhar para aquilo que você desenvolveu e ver se ele está direcionado para a tua audiência e não para você. Muitas vezes a gente cria um conteúdo não para a tua audiência, mas baseado nas minhas dores, baseado nas minhas percepções. Será que o problema que eu estou colocando ali é realmente um problema para quem está assistindo? Será que às vezes eu não criei uma apresentação muito direcionada para um cargo de gerência e eu estou falando com pessoas de chão de fábrica? Será que às vezes eu sou um médico e eu estou falando com adolescentes, mas eu estou falando de uma visão muito de adulto e as pessoas que estão ali vão achar meu conteúdo muito chato? Não adianta você tentar empurrar teu ponto de vista goela abaixo. As pessoas só vão se conectar com um conteúdo que tem a ver com o dia a dia delas. E esse é o primeiro passo para saber se você criou uma boa apresentação. Então você vai entender quais são as dores deles, o que eles querem, como eles são, quais são as coisas que eles gostam, qual é a faixa etária, qual é a maioria do sexo que tem ali te assistindo. Tudo isso te ajuda a entender quem é aquela audiência e se esse conteúdo foi feito para ela. A segunda coisa que é muito importante é estrutura. Tudo que é confuso, teu cérebro tem a tendência de rejeitar, de não querer prestar atenção. Eu já fui em milhares de reuniões, eu já vi muitas aulas em que as pessoas simplesmente não se conectam ou começam a pensar em outras coisas, começam a pensar lá no almoço já, porque aquilo que está sendo apresentado é confuso. Não é à toa que a gente fala muito de storytelling e como você consegue utilizar ele para criar mensagens mais convincentes, mensagens melhores. Porque utilizar esse formato de começo, meio e fim ajuda o teu cérebro a compreender aquela mensagem melhor e faz com que ele se engaje mais no que a pessoa está falando. Então eu quero que você pense e olhe para o seu conteúdo. Ele tem uma introdução onde você explica sobre o que você vai falar, explica os temas, consegue trazer interesse para as pessoas que estão ali assistindo. E depois, nesse meio desse seu conteúdo, os pontos que você vai apresentar, eles se conectam de maneira lógica. Pensa como se fosse uma escada. A pessoa vai subir degrau por degrau e cada assunto tem que levar para o próximo gradativamente. E você tem um encerramento para tudo isso que você falou. Pensa numa reunião. Você não pode acabar a tua apresentação naquele slide preto, sabe? Clique ESC para sair dessa apresentação. Parece aquele filme que acabou do nada, que não teve final, que você fica olhando e fala, acabou? Sério? Era só isso? Não dá para ser assim na tua apresentação também. Então, tente sempre estruturar a tua apresentação dessa maneira lógica, sempre utilizando essas 3 etapas, de começo, meio e fim. E por último, que para mim é muito importante, é ver se esse conteúdo que você criou é simples o suficiente para as pessoas que estão ali assistindo te entenderem. Eu já vi isso muito acontecer. Por exemplo, dentro de uma empresa, você tem pessoas que estão trabalhando com projetos há 1, 2 anos. E quando elas vão falar sobre ele, muitas coisas ali, para quem está apresentando, é óbvio. Então você acaba retirando alguns conceitos, minimizando outros e até não explicando coisas que para você podem parecer banais. Mas como você está vendo aquilo ali, muitas vezes tudo pode parecer muito óbvio e fácil. Mas para alguém que está vendo aquilo pela primeira vez, nem tudo é tão simples assim. Então minha dica é sempre, uma vez que você construiu aquelas informações, mostra isso para uma pessoa, para um colega seu, para alguém da sua família e pergunta se eles conseguem entender aquilo que você quer passar. A gente tem que ter cuidado para não ficar terceirizando culpa, falando que o outro é burro, o outro não entendeu. Muitas vezes o problema está com você, porque você não conseguiu ser simples e didático o suficiente para conseguir passar a tua mensagem, porque algo que é óbvio na tua cabeça nem sempre é óbvio para quem está ali assistindo. Então, na próxima vez que você for criar a tua apresentação, eu quero que você pare um pouco, evite essa angústia de abrir teu PowerPoint, pegue uma folha de caderno e pense em como você está estruturando esse conteúdo, se ele está conectado com a tua audiência e se ele está simples o suficiente para qualquer pessoa conseguir entender. Eu tenho certeza que daí sim, quando você for traduzir isso para teu PowerPoint, tua apresentação vai ser muito melhor. E como sempre, obrigado por assistir. Rocking my now to barbs, drowning in a puddle of profit. Face the facts and I fade to black, fade his mask. I got the drive.